Este artigo e apresentação refere-se ao número 281, intitulado A Convivência com HIV/AIDS em Mulheres Soropositivas para o HIV, que tem como autores Flávio, Ana Laide e Josevânia, e se trata de um estudo realizado no Brasil, mais especificamente no Nordeste brasileiro. Em termos de introdução, no que se refere ao artigo, destaca-se sobretudo as mudanças ocorridas nas tendências, relacionadas à epidemia do HIV/AIDS, particularmente no que se refere à heterossexualização, quando a gente verifica um aumento no número de casos entre pessoas heterossexuais, mas sobretudo aqui como objeto de estudo a questão da feminização, que seria esse aumento dos casos em mulheres. Muitas vezes, e tendo em vista essa demanda, tem-se uma preocupação significativa em relação à prevenção e o cuidado no que se refere à transmissão vertical do HIV/AIDS. Aqui, ainda nessa delimitação do estudo, destaca-se também o avanço na terapia antirretroviral como um elemento importante desde o processo de acompanhamento do pré-natal, durante o parto e pós-parto, como sendo uma possibilidade de evitar com que essa transmissão vertical ela ocorra. Nesse sentido, no Brasil e particularmente aqui em João Pessoa, no Nordeste, tem-se os serviços de atendimento especializado, especificamente uma ala voltada para a questão materno-infantil, onde é feito todo esse acompanhamento das mulheres que têm o HIV/AIDS e que engravidaram e que por isso mesmo precisa desse acompanhamento especializado. Então trata-se de um serviço voltado para essa demanda que acompanha essa mulher durante todo o pré-natal, durante o parto e o pós-parto e também faz o acompanhamento da criança durante 1 ano e 8 meses, fazendo todos os procedimentos de testagem e sorologia para o HIV, a fim de evitar com que essa transmissão aconteça. Durante esse período, a criança ela ficaria com essa denominação de sorointerrogatividade, ou seja, onde não se tinha ainda o diagnóstico fechado ou não para a sorologia positiva ao HIV em relação à criança. Durante toda essa vivência da maternidade das mulheres soropositivas e também do próprio acompanhamento desse diagnóstico ou fechamento, se quer positivo ou negativo, existem várias repercussões sociais, como a tensão, a ansiedade, em frente à vivência desse processo. Então, nesse sentido, este estudo teve por objetivo compreender os discursos elaborados por mulheres soropositivas, focalizando a convivência com HIV/AIDS e suas repercussões durante todo esse processo de vivência da maternidade. Como delineamento, tratou-se de um estudo com abordagem qualitativa. A pesquisa foi desenvolvida em um serviço de atendimento especializado materno-infantil no Nordeste do Brasil. Participaram 10 mulheres soropositivas para o HIV, a idade variou entre 18 e 39 anos, sendo 8 mulheres possuíam uma renda familiar que não ultrapassava a quantia do salário mínimo, que na época, com o valor respectivo de R$ 678. 7 mulheres estavam em união estável e 7 não chegaram a concluir o ensino fundamental, o que caracteriza uma pauperização da amostra. Os instrumentos aplicada uma entrevista semi-estruturadas, onde utilizou-se também um questionário biodiagramográfico para coletar algumas informações sobre o perfil das participantes. Em relação à entrevista, utilizou-se o processo de evocação para emergir os discursos e assim fazer a análise. Durante todo o procedimento da pesquisa, foi respeitadas as questões éticas e informações mais específicas sobre o processo de coleta dos dados e análise das entrevistas, vocês podem avaliar a partir do próprio artigo, que agora, em função do tempo, não é possível a gente aprofundar. A partir da análise dos dados, emergiu uma categoria chamada Convivência com HIV/AIDS, e a partir daí, uma classe temática, Convivência com a AIDS, e 6 categorias. A primeira categoria referiu-se à convivência com a AIDS, onde foi falado sobretudo sobre o momento desse diagnóstico, onde as mulheres falaram que foi um momento de vivência de muito sofrimento,
acompanhado muitas vezes de um sentimento de desejo de morrer, né? Como no momento em que eu descobri que era portadora do vírus HIV, aí eu tentei sim me matar. Vou falar a verdade, né? Pense aquele reboliço, tive vontade de matar o cara que colocou em mim. Então a gente já percebe aí todo esse impacto dessa vivência desde o momento do diagnóstico. Em relação à percepção do HIV/AIDS, parte dessas mulheres avaliaram como um diagnóstico muito sinônimo à morte, que até relembra um pouco o início da própria epidemiologia. Outras, porém, entraram em um processo também de naturalização, né? Não se percebendo diferente pelo fato de possuir esse diagnóstico, conforme relatado pela participante 7. Como ela diz, me acho uma pessoa normal, por causa dele não sou diferente de ninguém. Em relação, os participantes também relataram ainda a vivência de situações de preconceito, seja da família, né, seja por parte de muitas vezes da sociedade. E o que destacado principalmente como sendo mais ruim e repercutindo em relação à subjetividade das participantes. Em relação ao enfrentamento, a maternidade ela se apresentou como esse elemento que dá força para que elas possam seguir adiante, né, tendo que se mostrar forte e tendo em vista, sobretudo, aí a questão dos filhos. Como a participante 2 afirma, a melhor resposta para mim é meus filhos. Aí, se não fossem meus filhos para mim, quer dizer, para viver só por meus filhos mesmos. Então, a maternidade, a existência dos filhos se torna essa força que motiva elas a enfrentar o dia a dia nesse conviver com HIV/AIDS. Na quinta categoria, a gente destaca sobretudo as falas que se referem ao apoio recebido. Então, eles destacam muito fortemente o apoio recebido por parte da família. Outras, porém, destacam a ausência desse apoio, né? O apoio também do cônjuge nesse processo e também, às vezes, uma falta, né, do acolhimento por parte, muitas vezes, de alguns profissionais de saúde, como destaca a participante número 8. Agora, se você vai para um profissional que você diz o que está sentindo, ele mal olha para a sua cara. É só escrevendo, não pergunta o que você está sentindo. Eu não acho isso certo, não. Por fim, na categoria adesão ao tratamento, você percebe, a partir das falas, é possível perceber a dificuldade muitas vezes de tomar o medicamento ou muitas vezes queixas em relação a alguns sintomas. Mas, por outro lado, as outras mostram que a grande dificuldade é justamente manter a persistência no cuidado com esse tratamento, como diz a participante 9, porque tem que ver a taxa, se está mais alta, tem que ver tal comprimido, aí vem aquele comprimido grande, aí eu não gosto, o ruim de tudo é isso. Então, mostra um pouco essa dificuldade de lidar com esses medicamentos, seja em função da sua quantidade ou até da forma como eles se apresentam. Então, a gente percebe uma valorização, eles falam muito a questão da maternidade como sendo algo que vai dar força para essa vivência e muitas vezes avaliando como forma positiva e naturalizando essa convivência. Então, essa maternidade é essa força propulsora que dá sentido à vida dessas participantes. Destaca-se, sobretudo, o apoio social nesse contexto como sendo importante para a promoção da qualidade de vida e o preconceito e a discriminação como sendo um fator que repercute negativamente para a vivência do HIV no contexto da maternidade. E a maternidade, nessa vivência de indefinições do diagnóstico do próprio filho, muitas vezes repercute de forma negativa, sobretudo quando elas se mostram temerosas frente ao futuro. Então, as avaliações das mães foram influenciadas por elementos sociohistóricos, psicológicos, emocionais e estruturais, né? Então, a importância da intervenção psicológica e do apoio também de profissionais engajados nessa demanda para diminuir esse impacto na qualidade de vida. Obrigada.